Creality K2 Plus, a tão aguardada impressora colorida da marca, trouxe não só o multicor, mas também a possibilidade de trabalhar com filamentos avançados, como o nylon e até mesmo o tritã. Trouxe um volume de impressão enorme e por um preço bem competitivo em relação a outras impressoras concorrentes. No vídeo de hoje eu vou te contar como é que foi a minha experiência utilizando ela por quase 3 meses e testando tudo que ela pode fazer. O unboxing dessa impressora tinha tudo para eu dizer para vocês que ele é super tranquilo, mas tem um fator que torna a missão um pouco difícil, que é o peso dela. É uma das impressoras mais pesadas que eu já tive que manusear, precisa de ajuda para colocá-la na posição. Mas se você quiser ver em mais detalhes essa montagem aqui, tirando esse fator peso, é bem simples. Aqui nos cards vai estar listado o vídeo de unboxing para você acompanhar. Vamos falar sobre as especificações técnicas dela. Estamos falando aqui de 350 mm em todos os eixos, X e Y que formam a mesa e 350 mm na altura possível das impressões. No bico, a temperatura pode chegar até 350 graus e na mesa até 120. Ela atinge velocidades máximas de 600 mm por segundo, mas nós já sabemos, essas velocidades são para trajetos sem extrusão. Se você quiser qualidade de impressão, na média dos meus testes aqui a gente vai ficar em torno de 200 a 300 mm por segundo. E um dos fatores super interessantes sobre ela é que ela tem aquecimento ativo na cabine de até 60 graus. Ela conta com um sistema de extrusão Direct Drive com uma extrusora do modelo Next Gen. Ela traz uma ótima tração para o filamento, eu não tive problemas com isso, mas ela me trouxe sim um problema. O conector pneumático da extrusora quebrou durante os meus testes aqui. E aí o tubo PTFE ficava solto e praticamente eu não conseguia imprimir utilizando o CFS, apenas com filamento direto. Como ela era lançamento no Brasil na época, as peças de reposição do estoque Brasil não estavam disponíveis, então tive que comprar essa extrusora direto do AliExpress. Felizmente esse problema já está resolvido, ela nem é considerada mais um lançamento, então já temos todas as peças de reposição aqui no suporte Creality. E mesmo assim, se você comprar a sua impressora em alguma revenda no Brasil, que é o que eu recomendo que você faça, você terá a assistência da loja, que é especializada, e também o suporte Creality Brasil. Se você comprou a sua impressora em algum marketplace ou alguma loja que não é especializada em impressão 3D, muito provavelmente você vai ter que contar com o suporte direto da Creality, que também é uma opção aqui no Brasil. Mas voltando a falar sobre a extrusora que eu tive que trocar, depois da substituição, o tubo PTFE segue firme e forte, não tive que fazer mais nenhum ajuste a respeito disso. Vamos falar sobre o que ela faz de especial, as features da K2 Plus. Eu diria que hoje ela é a impressora de filamento com mais tecnologia da Creality. Ela conta com um sistema de câmeras para fazer o ajuste automático de Pressure Advance e também de fluxo, utilizando AI. Deixando para trás o sensor LiDAR que a gente via na linha K1 Max e também era opcional na linha K1, mas mantendo a precisão dimensional. Na prática, eu acabei desativando essa opção da IA e eu nem sabia que isso seria útil no futuro quando eu fosse imprimir com TPU. Quando a gente for falar sobre os materiais, eu explico um pouquinho melhor essa história. E eu tô te falando isso porque eu nem precisei dessas calibrações automáticas para tirar impressões de alta qualidade, então acabou que eu nem deixei esse negócio ligado. Outro fator bem importante é sobre o frame dela. A estrutura da impressora é muito estável, ela é feita de alumínio reforçado. Eu não sei se é isso que deixou ela super pesada, mas que a impressora vira uma rocha em cima da bancada, sim, isso acontece. A guia linear, que fica no eixo X, tomou o lugar do antigo eixo linear, que a gente via nas impressoras da linha K1. Como a K2 Plus é uma impressora maior, então ela tem mais espaço para movimentações e também mais espaço para aumento de aceleração. Isso pode aumentar vibrações e outros problemas mecânicos. Então essa decisão me parece acertada, já que é uma máquina para ser mais rápida e também tem mais espaço para todos esses movimentos. Outro detalhe muito interessante da K2 Plus, que me parece um upgrade em relação à linha K1, é que a mesa conta com motores independentes. Então mesmo que ela esteja super desalinhada, antes da impressão ela vai ajustar aquilo e você terá uma plataforma perfeitamente alinhada para a primeira camada. Na linha K1, quem já acompanhou os nossos reviews sabe que a gente teve que fazer esse ajuste de sincronismo na mesa. Na K2 Plus não precisa fazer nada disso. Vamos falar agora sobre fatiador e um pouco de ecossistema também, ou seja, o Creality Print e o Creality Cloud. Primeiro sobre o fatiador. Eu fui um crítico ferrenho do Creality Print por mais de um ano, desde que eu comecei a usar a K1, não gostava muito do fatiador.
Mas eu tenho que admitir, ele teve uma melhoria brutal desde a última vez que eu utilizei antes de chegar a K2 Plus. A experiência agora é praticamente o que a gente sempre quis. O fatiador é conectado na sua conta da Creality, seus perfis ficam salvos na nuvem, ele é mais leve, a manipulação ela é mais fluida, sem que você fique com aquela sensação de que o seu computador está chorando para processar o arquivo e também o fatiamento. É óbvio que a base que eles utilizaram vem do Orca Slicer. Eu sei que a gente não queria que cada fabricante tivesse um fatiador, eu particularmente acho isso bem chato, mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Na verdade agora está muito bom. Tem praticamente todas as configurações de impressões que eu utilizo, e também nas partes ali de manipulação, que são cortes, encaixes e outras coisas que a gente consegue modificar no modelo, tem praticamente as mesmas coisas que os outros fatiadores oferecem. Inclusive, se você está chegando agora na impressão 3D e está se sentindo perdido com todas essas possibilidades, fatiadores, configurações, saiba que na descrição eu estou deixando o link para o meu curso, o método Impressão Sem Medo. Lá eu te ensino tudo que você precisa saber sobre fatiamento na impressão 3D. Além disso, você vai aprender a dominar os materiais corretos para você utilizar e também a dominar a sua impressora. Então, se você quer saber tudo sobre impressão 3D, o link está na descrição. Vamos falar um pouco agora sobre o Creality Cloud. É um aplicativo que eu me acostumei a usar bastante para controlar a K2 Plus. Eu confesso que eu não tenho utilizado ele como um mecanismo de busca para arquivos, como é o site daquela outra fabricante, que você sabe qual é. Eu tenho usado ele para monitoramento da impressora. Como os testes são cruciais para fazer esse conteúdo aqui para vocês, eu gostava de estar sempre acompanhando. E aí eu ativei as notificações. Então quando a impressão fica pronta, ela me avisa, eu conseguia vir aqui na empresa e ajustar e colocar outra coisa para imprimir. E também quando tem erros ou algum problema, ela te avisa, para que você não espere 80 horas, sendo que a impressão estava parada. Então todo monitoramento é muito bom, assim como outras empresas têm proporcionado para a gente também essa experiência. E ela tem uma câmera também muito boa, se acompanha em tempo real ali, até com menos lag do que outras impressoras que a gente vê. É super interessante ali, quão fluida é o acompanhamento com a câmera desde que a internet seja boa. Falando nessas notificações de erro, um que acontecia bastante é a impressão pausar porque o filamento não estava saindo corretamente pelo bico, logo na camada inicial. E eu fiquei um tempinho investigando para entender o que estava acontecendo, afinal ela tinha um sistema de nivelamento muito bom, mas algumas impressões o bico ficava muito perto da mesa. Eu ajustei o offset no fatiador para 0,12 de distância e aí ficou muito bom e nunca mais deu esse tipo de falha. Então a distância original do bico em relação à mesa estava muito próxima e a gente não consegue ajustar isso no painel da impressora. E aí eu criei um perfil novo no Creality Print e nunca mais tive esse problema. Ainda sobre essas notificações que a gente recebe ali no Creality Cloud App, tive também algumas dessas falhas nas primeiras camadas, ali lá nos primeiros testes que eu fiz, em relação à falha no carregamento do filamento. Eu achava isso muito estranho. O CFS, que é o sistema de multimaterial da Creality, é muito bem resolvidinho. Mas eu tive que fazer um ajuste que a própria Creality recomenda no wiki deles, que é o lugar onde você consegue verificar artigos e dicas que a própria Creality posta lá a respeito dos seus softwares e das suas impressoras. A recomendação é que o tubo que conecta o CFS até o hub da K2 Plus tem que ter 40 centímetros e não os 50 centímetros que vem de fábrica. E a conexão do hub até a extrusora deve ter 30 centímetros ao invés dos 40 que vem de fábrica. Então os dois tubos estavam longos demais. Depois que eu fiz esse ajuste, não tive mais problema de carregamento ou descarga do filamento. E vamos falar sobre o CFS, como é a experiência com ele. A Creality acertou em dois detalhes que eu gosto bastante, mas são muito sutis para a gente dizer que sejam diferenciais, não considero dessa forma. Mas o tubo PTFE na entrada do filamento, ajustando de acordo com a quantidade de material que a gente ainda tem no rolo, é ótimo, é bem interessante para guiar corretamente ali a entrada do material. E eu também gosto muito dos suportes que ficam na tampa do CFS, guiando ali o filamento contra os rolamentos. Então quando a tampa está fechada, também evita que haja falhas. Em outros sistemas, eu já tive problemas com o rolo saltando, quando ele vai ficando leve também ele sai da posição. No CFS ele mantém tudo pressionadinho e é bem interessante. É um pouco, sim, decepcionante que a gente tenha um leitor de umidade, mas não tenha um sistema de aquecimento. Eu acho que numa versão futura do CFS, a gente vai ter, sei lá, um CFS 2 ou um CFS Pro, alguma coisa assim, que vai ter sim aquecimento ativo. Afinal, ter esse leitorzinho lá faz com que você fique desesperado porque está úmido,
mas não há muito o que fazer a não ser colocar sílica lá dentro. Esse é o único ponto negativo, eu diria, só essa quebra de expectativa, mas o sistema funciona muito bem. Vamos falar agora sobre a tela inicial e tudo que a gente tem disponível ali para poder manipular. A gente consegue alterar já de cara a temperatura do bico, da mesa e da câmera. Lembre-se que a gente agora também controla a temperatura da cabine. Nesse pequeno ícone que tem umas bolinhas ali coloridas, é onde você altera os filamentos, tanto para o CFS como para o filamento externo que vai direto na impressora. É muito importante que você configure o tipo de material que está ali, afinal ele vai determinar a temperatura com que a impressora vai manipular a troca de filamento. Por exemplo, o filamento TPU. Eu não recomendo que você coloque um filamento ABS e logo em seguida imprima no TPU. Coloque um PLA, faça essa transição para que as temperaturas fiquem mais próximas. Então vamos usar um exemplo prático. Estou imprimindo com ABS e agora eu quero imprimir com TPU. Você vai colocar um filamento PLA em algum dos slots, vai dizer para a impressora extrudar, aí ela vai fazer isso a uns 300 ou 260 graus, vai tirar o restinho de ABS e agora ela sabe que o que está lá é PLA. Aí sim você vem com o TPU, que tem uma temperatura mais próxima que ele. Isso vai te evitar vários problemas de incompatibilidade de temperatura entre os filamentos. Então guarde esse processinho aí caso você tenha uma K2 Plus. Mas continuando, nessa aba da tela você consegue controlar a movimentação da impressora, fazer um home, disponibilizar ali o movimento livre dos motores. Você também consegue fazer a configuração de filamento que eu já mostrei para vocês, é só um outro caminho para chegar. E também você consegue refazer as calibrações que a gente faz quando a impressora chega. Então se você mudar de lugar, você consegue fazer com que ela gire ali todo o processo de input shaping de novo, você consegue fazer nivelamento da mesa de novo aqui nessa opção de calibração. Nos arquivos, geralmente a gente vai ter salvo ali os últimos projetos impressos, não todos, né? Ele vai apagando conforme a memória da impressora vai enchendo e você também tem acesso aos arquivos do histórico para ver tudo que foi impresso, se foi bem sucedido ou se não foi, fica ali do outro ladinho. As configurações, a gente tem opções mais avançadas, começando pelo básico ali, brilho da tela, mas vai até o root do firmware da impressora. Para os inscritos mais avançados, é nessa opção que você vai conseguir liberar ela para acessar as interfaces avançadas de Klipper. Mas eu confesso para vocês que a interface Fluid já estava liberada, então eu coloquei o IP da máquina no meu navegador, 2.4408, e tive acesso à interface Fluid já de cara. Agora, antes de eu te contar como foi a minha experiência com diferentes tipos de filamento, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal se você está curtindo esse conteúdo. Eu espero também o seu comentário aí com feedbacks para que a gente melhore também os próximos vídeos. O filamento PLA é o que todo mundo usa e é o que passa mais rápido aqui no review porque não tem tanta surpresa assim. As temperaturas padrões já funcionaram para todos os filamentos que eu testei. Inclusive tem link na descrição para os filamentos da STLFlix, que foram a maioria aqui durante o nosso review. Para filamentos comuns, ficamos em 220 graus e no filamento Silk eu usei 230, o que trouxe um brilho bem interessante, mesmo imprimindo em altas velocidades. Eu consegui tirar impressões com a qualidade superficial muito interessante, como essas que vocês estão vendo. E depois de ajustar aquele offset que eu mencionei a respeito da primeira camada, aí sim a qualidade melhorou ainda mais desde a base, contando toda a impressão. Como o PLA era só uma questão de fazer peças diferentes, afinal já tinha encontrado o ajuste e fui para outros materiais, começando pelo PETG, e a experiência foi excelente também. O único ajuste que eu fiz é que no perfil padrão do software, a gente estava 10 graus abaixo do que eu imaginei que fosse a temperatura ideal, ficando em 250 graus no bico. E essa foi a única mudança que eu fiz no perfil padrão do Creality Print. Eu mantive o resfriamento em 40%, 80 graus na mesa e ficou tudo ótimo. Você pode ver que eu tive resultados bem interessantes também, esteticamente e tecnicamente, com o PETG. No ABS, parece que a experiência foi ainda mais tranquila. A gente utilizou a temperatura padrão de 260 graus, 110 na mesa e eu não precisei aquecer a cabine. A própria temperatura alta da mesa já deixou estabilizada a temperatura interna ali, então a gente não teve nenhum problema de descolamento e eu imprimi esse polvo bem alto, não tive nenhuma rachadura, pelo contrário, a qualidade da peça ficou incrível. Depois eu imprimi essa carcaça ou carenagem ali desse Jeep, incluindo suportes e tudo mais, e a impressão foi super tranquila, o resultado saiu ótimo e não tive nenhum problema, e é um dos materiais mais chatos de imprimir aí, entre os três mais básicos da impressão 3D. Depois disso, eu fui para o TPU.
E diferente dos outros, a experiência não é tão amigável e prática quanto parece. Eu tentei imprimir primeiro passando o filamento pelo lado de fora, né? Afinal, a gente não pode usar o CFS com flexível, não é recomendado pela Creality. Mas passando por dentro do PTFE não deu certo, gerou uma certa resistência ali e acabou não passando da primeira camada. Depois eu tive que tirar o CFS de cima, tirar a tampa de vidro, passar o filamento direto para a extrusora sem o tubo PTFE, já puxando ali direto do suporte. Aí sim ele imprimiu. Tive que usar velocidades bem baixas, né? Só que eu mudei isso na velocidade máxima volumétrica, deixei um valor de 1,5 mm3 por segundo. E aí, a temperatura que eu usei para trabalhar foi de 225 graus na mesa 40. Aí sim a gente conseguiu imprimir com o TPU mais tranquilamente. E antes de você testar a Flex na sua K2 Plus, lembre-se, é crucial que você ajuste o tipo de filamento em cada posição. Então, se tiver no suporte, o TPU informe para a impressora, porque na hora que ela for fazer a troca de material, ela tem que fazer bem devagarzinho mesmo. Como estamos falando de uma impressora mais avançada, partir para desafios maiores. Estava na hora da gente testar o PA6CF, que é o nylon com fibra de carbono. Ele é um material mais voltado para resistência a esforços mecânicos, como o impacto, por exemplo. E com ele, eu imprimi uma capinha para o estojo da minha câmera, para poder colocar na mochila e proteger um pouquinho melhor ali a parte da estrutura do gimbal dela. E a peça acabou ficando super, muito resistente mesmo. Eu fiz uns testes aqui, tentei quebrar e, cara, precisa fazer bastante esforço. Eu não queria quebrá-la de fato, mas, eu forcei bastante a barra e ela tava aguentando o tranco. É bem interessante o resultado com esse filamento. E as configurações ideais ficaram bem próximas ali do que o fabricante recomenda. 290 graus no bico, 100 graus na mesa e aquecimento ativo da cabine em 50 graus. E o resultado foi super tranquilo. Esteticamente teve um problema, eu fiz uma segunda impressão e aí as temperaturas estavam corretas, mas a retração não estava. Então a gente teve alguns probleminhas de fiapo ali que precisavam que eu dedicasse um pouquinho mais de tempo e de testes. Mas como é um filamento muito caro, eu acabei deixando para fazer mais testes em outras impressoras. E foi a única impressão que eu fiz com o nylon com fibra de carbono, foram essas duas. Eu estou fracionando ele para outros testes também. Se você tem mais curiosidade sobre esse material, comenta aí que a gente faz um vídeo completo sobre ele. Depois disso, eu imprimi com o Tritan, que é um material já bem citado pela comunidade. Sempre que a gente fala de resistência térmica, ele é o primeiro citado. Porém, eu vi que existem muitos mitos e lendas a respeito e também poucas recomendações sobre esse material, pensando nas impressoras mais novas. Ele é um material bem parecido com o PETG, porém ele tem muito mais resistência térmica, mais até do que o ABS, por exemplo, mas mecanicamente ele é bem parecido ali com o PET, como eu já citei. Achar a configuração ideal para ele deu muito trabalho pela falta de informação mesmo, mas eu acabei indo ali em vários diferentes testes. Eu vi muita gente falando que precisava da câmera aquecida para imprimir com o Tritan, então eu tentei dessa forma e estava gerando entupimentos nas primeiras camadas e isso estava deixando meio sem caminhos para seguir, mas eu queria muito imprimir com ele. Depois eu falei, cara, e se eu testar com a cabine desligada? Afinal, a mesa já está bem quente, eu estava imprimindo a 110 graus, o bico a 280. Falei, vamos fazer o teste. E aí imprimiu super bem. Então, basicamente, a temperatura aquecendo ali na cabine estava inadequada, somente no ajuste da própria mesa já era o suficiente. Então, provavelmente o filamento ele estava não resistindo ao superaquecimento e travava antes de chegar no bico. E depois eu consegui imprimir essas peças que vocês estão vendo, que é um conjunto de suportes para um outro projeto que eu vou fazer. O último detalhe que eu não compartilhei com vocês é que eu acabei usando um resfriamento de 20%, eu estava com medo, mas como o PETG ele usa resfriamento, mas não o total, eu deixei ali numa média de 20 e funcionou muito bem no Tritan e o resultado acabou saindo super bem, com 290 no bico, 110 na mesa, 40% de resfriamento e é isso, sem nenhum outro tipo de configuração especial. Último tópico do nosso review, vamos falar sobre multicor. Eu fiz algumas análises a respeito das trocas de cor na K2 Plus e os resultados não são tão animadores. A gente tem aqui um comparativo que eu fiz para vocês observarem onde é feito o corte do filamento em uma extrusora da X1 e onde é feito numa extrusora da K2 Plus. E eu vejo que a Creality teve que fazer uma escolha difícil aqui, pelo menos é o que eu imagino, tá? Não é nenhuma informação oficial, é só uma teoria minha. Eles tiveram que melhorar o desempenho da impressora, mas balancear isso com a troca de cor.
e a escolha acabou ficando no melhor desempenho. Então a gente tem um hot end mais longo, com um bico mais longo, então tudo isso traz mais fluidez de material, mas também aumenta o comprimento de filamento cortado que precisa ser limpo, ou seja, a troca de cor vai gastar muito mais filamento ali a cada camada que vai trocando. Então assim, para quem usou a linha K1 e K1 Max, ver que tem um upgrade ali de desempenho na extrusora, que até causou problema para alguns usuários no passado, a notícia é boa. E esse aumento de gasto nas purgas só faz com que a gente aumente ali as nossas estratégias ou fique mais aguçado nas estratégias de aproveitamento dessas purgas. A gente tem uma mesa muito maior na K2 Plus agora, então é muito interessante que sempre que você for imprimir algo pequeno que seja colorido, forre a mesa, se possível. Assim você vai gastar bastante material, mas são mais peças, então você vai diluir esse desperdício em cada uma das unidades. O fator acaba sendo um dos diferenciais também da K2 Plus, porque ela é uma das maiores impressoras coloridas que a gente tem disponível nas desktop hoje no mercado. Então, ainda que ela gaste um pouco mais de material, ela é uma das poucas que dá a possibilidade de tantas peças juntas num espaço ali de 350 por 350. Em resumo, galera, a minha experiência com a K2 Plus foi ótima. Tive que fazer ajustes como eu já fiz com outros tipos de equipamentos também. E após esses ajustes, a impressora me entregou muita qualidade, sendo ela estética ou técnica. Dizendo em palavras diretas, eu consegui fazer impressões muito bonitas e também consegui utilizar materiais muito chatos. Ao meu ver, o público para essa impressora são pessoas que buscam a fabricação de pequenos lotes. Você vai imprimir um arquivinho pequeno, precisa fazer 50, 100 peças em 2 ou 3 impressões. Você consegue resolver tudo isso ali na mesma mesa. E isso inclui arquivos coloridos também. Então, pecinhas articuladas coloridinhas para quem vende em kits, você vai conseguir imprimir com alta produtividade na K2 Plus, aproveitando ao máximo as trocas de cor. Para quem busca volume de impressão com alta qualidade, também pode visar uma K2 Plus sem o combo. Afinal, ela é uma impressora muito grande, ela é das mais novas, então você vai ter bastante qualidade de impressão e não necessariamente quer dizer que você esteja buscando fazer impressões gigantes multicoloridas. E falando na versão sem combo, também tenho que citar quem busca imprimir com materiais avançados. Afinal, nem sempre o foco é estética ou coisinhas coloridas. Mas para você que está pensando em prototipagem, em materiais técnicos ou até mesmo peças finais com materiais diferentes do que a PLA, ela também vai ser uma excelente opção. Eu fugiria do Flex apenas. Ela não me parece ser a opção número 1 para quem tem foco principal em filamento flexível. E aqui termina o meu relato com a K2 Plus. Eu espero que nos comentários você deixe a sua opinião sobre essa impressora, o que você achou aqui de todos os relatórios que eu fiz, e também se você tem alguma dúvida que esse vídeo não respondeu, por favor, a conversa continua nos comentários. E também se você quiser acompanhar os bastidores de todas as impressoras que eu testo aqui no canal, as nossas redes sociais estão aí na descrição, Instagram e TikTok, onde você pode ver tudo mais de pertinho no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, vejo vocês na próxima. Valeu!